Boa noite, bem-vindos. A estrada do Cabo Ledo volta a registrar acidente com uma vítima mortal e hoje subiu para 11 o número de mortos do acidente do domingo na mesma estrada. O Governo Provincial de Icolibengo cria comissão multissetorial para constatar condições de circulação na Estrada Nacional 100. Ataques ao Irão leva à admissão do responsável do Centro de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos da América. E na guerra, Israel anuncia a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho de Segurança do Irão. Bem-vindos ao Telejornal e começamos mais uma vítima mortal e novamente na estrada do Cabo Ledo, na Estrada Nacional 100. Um caminhão capotou e provocou a morte do seu condutor. O acidente ocorreu no momento em que a comissão multissetorial, criada pelo Governo Provincial de Icolibengo, verificava as condições de segurança daquela estrada no troço Kwanza Sul, Cabo Ledo, Luanda. O Ministério do Ambiente realizou em Luanda um encontro multissetorial que reuniu representantes de diversos departamentos ministeriais e onde esteve também o embaixador de Angola nos Estados Unidos, Agostinho Van Dunen. A reunião teve como foco uma reflexão sobre a valorização do património natural e cultural de Angola, com particular destaque para o maior elefante do mundo, de origem angolana, atualmente em exibição no Museu Nacional de História Natural em Washington, D.C., nos Estados Unidos. A ministra do Ambiente recordou a história singular deste emblemático animal e sublinhou a sua relevância na projeção internacional da riqueza natural de Angola. No encontro foi proposta a criação de uma comissão multissetorial que terá a missão de elaborar um cronograma de trabalho para a produção e instalação em Angola de uma réplica deste elefante no Museu Nacional de História Natural. A iniciativa pretende reforçar a divulgação do património natural angolano e promover a educação ambiental, a cultura e o turismo. A proposta inclui ainda a atribuição de um nome de origem africana ao elefante, com o objetivo de valorizar a sua identidade e destacar a ligação histórica e cultural com Angola. Olhamos agora para a situação das ravinas no Mochico Leste. Está a deixar preocupada as populações daquela província. Pelo interior dos bairros Retornado e Capalandanda, a atenção e prudência dos moradores foram redobradas, sobretudo os que têm filhos menores, tudo por causa das ravinas que estão a progredir. As chuvas torrenciais facilitam o processo de erosão, o que constitui risco iminente para os habitantes, sobretudo para os pequenos que, na sua inocência, circulam pelas áreas afetadas. Pessoas nem conseguem dormir através dessa ravinha aqui. Já faz tanto tempo. Os dados da Administração Municipal do Luau já somam 27 mil famílias com residências em risco de desabarem. Podemos destacar os 3 bairros que apresentam as ravinas com um grau de risco e de erosão muito grande. Os bairros Retornado, que é a ravina que dista a 300 metros e 1070 metros junto da linha férrea do CFB, e esta com maior grau de profundidade que se encontra aqui no bairro Capalandanda. Por isso é que Sua Excelência Governador Provincial deixou orientações muito precisas no sentido da administração municipal trabalhar com as famílias que convivem junto dessa ravina, no sentido de termos precauções e cuidado para que as crianças não brinquem junto dessa ravina. No Mochico Leste, as preocupações com as ravinas não são de hoje, por isso as autoridades desdobram-se em contactos ministeriais para soluções emergenciais. Os problemas do gênero
número temos em quase todos os municípios. O que estamos a constatar é ver os níveis em que se encontram, para que possamos, junto do departamento ministerial correspondente, encontrarmos medidas preventivas ou emergenciais, no sentido de evitarmos que o pior aconteça. Estamos a trabalhar com especialistas no sentido de fazer o estudo dos solos e, em conjunto, encontrarmos a solução adequada para conter as ravinas que infelizmente estão a escassos metros de residências, equipamentos sociais do Estado, e que, se não tomarmos alguma medida, poderemos então presenciar aqui o pior. No município do Luau, as ravinas estão a progredir, já colocaram em risco cerca de 27 mil famílias dos diferentes bairros, como Retornado e Capalandanda, só para citar. Com imagens de Gelson Faustino, Agostinho Sachilombo e João Lopes, a TPA, na província do Mochico Leste. E voltamos a olhar para as consequências do acidente de domingo no Cabo Ledo. Hoje subiu para 11 o número de mortos deste acidente registado no Cabo Ledo, como já referi, província de Icolibengo. A atualização foi feita hoje pela Ministra da Saúde. Silvia Lutucuta confirmou a morte de mais um ferido. Trata-se de Zolândia Solongo Lourenço, de 24 anos, estudante finalista do curso de Direito. 11 vidas perderam-se num acidente que volta a expor a fragilidade da segurança rodoviária em Angola. 11 histórias interrompidas, sonhos ficaram pelo caminho. A mais recente vítima chama-se Zolândia Solongo Lourenço, de 24 anos. Estudante finalista do curso de Direito, tinha o futuro traçado e sonhos prestes a ganhar forma. A paciente em causa, em primeira instância, tinha uma ruptura do baço, logo à entrada, vinha em choque, foi prontamente operada, mas nessas situações às vezes há aquelas que nós chamamos ruptura de segundo tempo, em que aparentemente a víscera está bem, principalmente locais que podem sangrar e depois ter uma hemorragia súbita, e foi o que aconteceu. Mas foi prontamente levada para o bloco operatório, mas infelizmente com todas as outras complicações que tinha, de trauma torácico, trauma pélvico, abdominal, infelizmente evoluiu para óbito, apesar de todas as medidas tomadas pela nossa equipa. Como ela, outras 10 pessoas também não resistiram. Enquanto isso, médicos e equipas de enfermagem mantêm-se mobilizados numa corrida contra o tempo para salvar vidas e garantir a recuperação dos sobreviventes do acidente. Temos 26 sinistrados internados, temos 7 no Hospital Geral de Viana, com traumas também com alguma complexidade dos membros inferiores, trauma abdominal, trauma crânioencefálico, que precisam de ainda vigilância adicional e continuar os seus tratamentos. Temos uma doente também politraumatizada no Hospital Geral, que teve uma hemorragia interna com ruptura de baço e que, entretanto, foi prontamente operada e que está no seu processo de recuperação, para além de fraturas. Temos 3 doentes aqui, tínhamos 4. A sequência é a mesma: traumas torácicos, traumas nas extremidades, traumas abdominais que precisam, ainda inspiram cuidados, têm que continuar a sua vigilância máxima. Temos 15 no complexo hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé, graves. Temos um muito crítico, que já tínhamos feito referência ontem, com um trauma craniano, raquimedular, torácico, abdominal, pélvico, portanto, várias fraturas e lesões de altíssima complexidade. Temos outros críticos na UTI, mais 5, com traumatismo torácico, que tiveram contusões pulmonares, com
líquido no ar nos pulmões, à volta dos pulmões. Silvia Lutucuta anunciou a criação de uma comissão multissetorial para coordenar a resposta à situação, enquanto equipas asseguram apoio psicológico e social às famílias. Estamos no processo da transladação dos corpos, que em princípio, se as condições estiverem criadas, serão feitas amanhã, sobretudo para Cabinda e para a província do Ix. Apoio psicológico está sendo dado às famílias, também do ponto de vista administrativo, temos estado a dar apoio. Temos uma comissão criada, multissetorial, podemos assim dizer, porque estamos nós, Ministério da Saúde, temos trabalhado em estreita colaboração com os órgãos do Ministério do Interior, estamos a trabalhar com o Ministério dos Transportes também, no apoio necessário, e com os governos locais, a administração local, MATRE, através dos seus governos de província. O acidente ocorreu no último domingo em Cabo Ledo, numa estrada onde o perigo insiste em repetir-se. A Ministra da Saúde liderou uma comitiva que visitou os pacientes internados no Hospital do Prenda e no Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé, no âmbito do acompanhamento às vítimas. O Ministério da Saúde deverá realizar ainda esta quarta-feira um ato fúnebre em homenagem aos profissionais da saúde que perderam a vida no acidente. E hoje a Comissão Multissetorial criada pelo Governo da província de Icole e Bengo e que inclui o INEA, avaliou as condições de circulação na Estrada Nacional 100 e presenciou precisamente mais um acidente com uma vítima mortal. O nosso principal objetivo aqui é identificar os pontos de maior constrangimento nesta via número 100. A partir do momento em que está a ocorrer em menos de 8 dias 12 acidentes, não é? Temos o acidente que ocorreu no dia 8 e este último que ocorreu no domingo. Então o governo preocupou-se e criou logo uma comissão, e desta comissão integra também alguns membros do INEA que aqui estão presentes e alguns membros também da Polícia de Trânsito que estão a nos acompanhar. Na verdade, vamos observar os constrangimentos existentes, ver também a existência de sinalização. Já passamos pelo ponto em que decorreu o acidente. Também foi verificado aquilo que são as medidas que podem ser tomadas, nomeadamente ver ali algumas questões de sinalização de alerta, que também será uma das responsabilidades do qual o INEA tomou nota. E de seguida, então, vamos prosseguir até ao Rio Longa. E mudamos de assunto no telejornal. O Presidente da República, João Lourenço, conferiu posse esta terça-feira ao novo Secretário de Estado para o setor da aviação civil, marítimo e portuário, Adilson Gabriel Alves Catala. Na ocasião, o chefe de Estado destacou a importância estratégica dos setores aéreo e marítimo para o desenvolvimento socioeconómico de Angola. O Presidente da República, João Lourenço, destacou a importância estratégica dos setores dos transportes aéreo e marítimo para o desenvolvimento do país durante a cerimónia de posse de Adilson Gabriel Alves Catala como Secretário de Estado para os setores da aviação civil, marítimo e portuário. Em cerimónia que decorreu no Salão Nobre do Palácio Presidencial da Cidade Alta esta terça-feira, o chefe de Estado sublinhou que Angola tem vindo a realizar investimentos significativos na modernização e expansão das infraestruturas aeroportuárias e portuárias, com o objetivo de melhorar a mobilidade e dinamizar a economia nacional. No domínio da aviação civil, o chefe de Estado destacou o facto de o país poder contar com o novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, considerado um dos principais projetos estruturantes do setor. Reafirmou, igualmente, a aposta na construção de novos aeroportos nas províncias de Cabinda, Zaire, Mochico Leste e Cuando. O Presidente da República, João Lourenço, reafirmou ainda o reforço da capacidade operacional da TAG Linhas Aéreas de Angola, com a aquisição de novas aeronaves dos fabricantes Boeing
e a Airbus. O país tem dado uma importância particular e feito bastantes investimentos no setor do transporte aéreo e marítimo, assim como na construção e reabilitação de infraestruturas portuárias. No setor aéreo, destaca-se a entrada em funcionamento do novo aeroporto internacional, o aeroporto António Agostinho Neto, assim como a perspectiva de construirmos mais 4 aeroportos, nomeadamente em Cabinda, Banza Congo, no Kazombo e em Mavinga, sendo que praticamente todas as capitais de província do nosso país têm aeroportos, para não citar os pequenos aeródromos que existem em muitos dos nossos municípios pelo país afora. Ainda neste setor do transporte aéreo, o país está a reforçar a capacidade de transportação da nossa companhia aérea, TAG, com a aquisição de novos meios, de aviões, quer da Boeing, quer da Airbus, e com a perspectiva de fazermos de Luanda uma importante hub aqui no nosso continente. O país tem uma costa bastante extensa e ao longo dessa costa estamos com pelo menos 4 importantes portos marítimos. Alguns deles sofreram uma reabilitação profunda, que é o caso, reabilitação e ampliação, que é o caso do Porto de Moçambique, o Porto de Luanda. Bom, mas também temos o Porto de Lobito, que vai jogar um papel importante no quadro do muito falado Corredor de Lobito. Sem esquecer que Cabinda, para além do porto atualmente existente, estamos em vésperas de inaugurar um dos maiores portos de águas profundas do nosso continente, que será, portanto, o Porto do Caio, a ser inaugurado ainda este ano. Portanto, com tudo isso, o que eu queria era realçar e chamar a atenção para o secretário de Estado, que acaba de ser empossado e que vai responder por tudo isso. Portanto, é uma responsabilidade muito grande. Não há desenvolvimento sem transporte aéreo, marítimo e portuário, infraestruturas portuárias. Portanto, o que nós esperamos é que, com o seu trabalho, o setor possa contribuir cada vez mais para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. A cerimónia de posse do novo secretário de Estado para os setores da aviação civil, marítimo e portuário, Adilson de Catala, foi testemunhada, para além da vice-presidente da República, Esperança da Costa, por ministros de Estado, ministros, o governador da província de Luanda e secretários do Presidente da República. E o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, reuniu esta tarde no Palácio Presidencial à Cidade Alta a Comissão Multissetorial encarregue da elaboração da proposta do Programa de Construção e Reabilitação de Escolas do Ensino Geral. Conforme o diagnóstico apresentado pela Comissão, estima-se a existência no país de um déficit de cerca de 3.200 escolas e a necessidade de reabilitação de outras 1.300 escolas. Assim, visando a
da implementação do programa e a redução progressiva do número de crianças que ainda se encontra fora do sistema de ensino, serão mobilizados no presente exercício económico cerca de 330 mil milhões de kwanzas para esta importante iniciativa que tem abrangência nacional. Para o funcionamento pleno das novas infraestruturas escolares e a melhoria das condições de ensino e de aprendizagem, impõe-se ainda o reforço do corpo docente e de pessoal administrativo em cada escola, pelo que o programa prevê o ingresso de cerca de 34 mil funcionários docentes e não docentes para o ensino de base ao longo dos próximos 3 anos. Entretanto, o Presidente da República, João Lourenço, em despacho hoje assinado, dá por findo o mandato de Manuel José de Sousa Esteves e de Carlos Nelson Gaspar de Sá como administradores não executivos do Conselho de Administração da empresa portuária do Namib EP. Subsequentemente, o Presidente da República nomeou administradores não executivos do Conselho de Administração da empresa portuária do Namib EP, nomeadamente Ambrósio António de Oliveira Silvestre e José Maria Jamba. E falamos a seguir do Coenda. O projeto de reforço do sistema de proteção social já beneficiou no país mais de 1.370.000 famílias. Hoje, a Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros apreciou a implantação do referido documento e recomendou algumas melhorias para a reapreciação deste documento sobre as atividades de inspeção e supervisão às instituições de educação e ensino, bem como o projeto de decreto presidencial que aprova o regulamento do Prémio Nacional do Desporto. A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros recomendou para a posterior apreciação a melhoria do projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico sobre as atividades de inspeção e supervisão pedagógica às instituições de educação e ensino. A reunião, orientada pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, apreciou o projeto de decreto presidencial que aprova o regulamento do Prémio Nacional do Desporto e o regime jurídico dos contratos programas desportivos. O prémio visa, digamos que, estimular a qualidade, estimular que os nossos dirigentes, atletas, possam ter outras ambições, visa exponenciar a qualidade de todos os intervenientes no mundo desportivo. Os agentes são muitos, não são apenas atletas, são treinadores, são árbitros, são médicos ligados à medicina do desporto, fisioterapeutas, etc, etc. É preciso nós reconhecermos o mérito de muitos, quantos deram o máximo de si em prol do desenvolvimento desportivo no nosso país. Por isso mesmo trazemos como proposta a criação do Prémio Nacional do Desporto, que será realizado anualmente e que, como disse, tem como escopo permitir que aqueles que se dedicam a esta causa sejam de facto reconhecidos pelo seu mérito. No setor do ambiente, a Comissão para a Política Social apreciou também o projeto de decreto presidencial que aprova o Plano Nacional para a Biodiversidade e o Plano de Ação para a Conservação da Girafa em Angola 2026-2030. Neste momento temos cerca de 124 girafas, mas em áreas de conservação temos apenas 27. A maior parte delas estão em fazendas privadas, melhor dizendo. Precisamos então aumentar aquilo que é a nossa população de girafas. Precisamos não só aumentar, proteger as já existentes e continuar este trabalho para que a nossa girafa, que está também em vários pontos do mundo, esteja maioritariamente aqui no nosso país. A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros foi informada também sobre o relatório de implementação do projeto de reforço do sistema da proteção social, Coenda, com 82% do orçamento global, tendo beneficiado 1.371.602 famílias. O Coenda teve a primeira fase um orçamento global do financiamento externo de 400
320 milhões de dólares, e esses recursos foram executados em cerca de 99%. Portanto, agora vamos iniciar uma nova fase com um orçamento de 400 milhões de dólares até 2029. Nesta sessão, a Comissão analisou também o relatório de balanço do Plano de Proteção às Pessoas com Albinismo. Documento que espelha as ações realizadas no período de janeiro a setembro de 2025. As notícias no Telejornal regressam a seguir a uma curta pausa. Até já. Regressamos para a segunda parte do Telejornal. Angola lançou hoje o plano estratégico para os próximos 4 anos de combate aos crimes contra a vida selvagem e outros crimes ambientais. O Procurador-Geral da República alertou que a caça furtiva, o tráfico de espécies constituem uma forte ameaça à biodiversidade. Hélder Pitagros disse que é necessária a conjugação de esforços para o combate cerrado aos crimes que colocam em risco a vida selvagem. Nas bermas das principais estradas nacionais, o que se vê são espécies de aves e animais já abatidas, penduradas entre árvores. A venda é feita à luz do dia, sob o olhar de quem passa por aí. Os atos praticados por alguns cidadãos colocam vida selvagem em risco, sublinha o Procurador-Geral da República. A biodiversidade de Angola constitui uma riqueza de valor inestimável. No entanto, esta riqueza enfrenta desafios crescentes decorrentes da caça furtiva, do tráfico ilegal de espécies, da exploração ilegal de recursos naturais e de outras formas de criminalidade ambiental. Estes crimes integram frequentemente cadeias de criminalidade organizada que operam além fronteiras, envolvendo práticas de corrupção, branqueamento de capitais e outros fluxos financeiros ilícitos que enfraquecem o Estado de Direito e prejudicam o desenvolvimento sustentável do país. Durante o lançamento do Plano Estratégico 2025-2030 para o combate aos crimes contra a vida selvagem e outros crimes ambientais, Hélder Pitagros defendeu ações conjuntas entre as instituições no reforço das políticas de preservação da fauna e da flora. Importa igualmente sublinhar que o combate a estes crimes exige uma abordagem verdadeiramente multissectorial. A cooperação entre a Polícia da República, o Serviço de Investigação Criminal, a Polícia Nacional, as autoridades ambientais, as instituições responsáveis pela gestão florestal, pesca, biodiversidade, bem como outras entidades relevantes, é fundamental para garantir uma resposta integrada e eficaz. O documento define medidas concretas para prevenir, investigar e reprimir os crimes que destroem a biodiversidade. Entre os anos 2024 e 2025 foram registradas 414 agressões ao ambiente. A criação deste plano estratégico é essencial para assegurar uma abordagem coordenada, com metas claras, fortalecimento legislativo e maior capacitação dos órgãos de fiscalização e de justiça, com base numa análise rigorosa da situação atual, que registrou 414 casos de agressão ao ambiente e 746 detenções entre o ano 2023 e 2025, o plano define metas concretas a alcançar. Estas metas serão acompanhadas por indicadores específicos. Foram mais de 4 mil sacos em 2024. Só de quartzo, a apreensão ilegal, foram mais de 11 mil toneladas, segundo informações apuradas pelo nosso grupo. Isso evidencia o quanto o Estado deixa de arrecadar com essa criminalidade ambiental e o prejuízo em si, pela própria natureza, que Angola sofre. Entre as ações previstas estão a atualização da legislação, capacitação de fiscais, uso de novas tecnologias, promoção de campanhas de sensibilização junto das comunidades e endurecimento das penalizações aos infratores.
E olhamos agora para outros crimes que também preocupam a sociedade. A Polícia Nacional deteve no Icolibengo um grupo de cidadãos acusados de vandalismo de bens públicos. A reportagem com Xavier Basílio. As imagens mostram o momento em que os jovens, agora detidos pela polícia, destruíram o betão colocado para separar as duas faixas de rodagem. São mais de 8 jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 15 anos. Através de uma denúncia pública, foram detidos pela polícia no Zango. A detenção surge na sequência de uma denúncia divulgada nas redes sociais no dia 14 de março do corrente ano, por volta das 16 horas, onde os mesmos foram flagrados a danificar um lancio na via pública na Rua do Congo, na rua direita de Calumbo. Casos destes são frequentes nas diferentes ruas dos Zangos 1, 2, 3, 4 e 5. Acontecem maioritariamente às noites, sem olhar atento das autoridades. Daí que foram criadas patrulhas noturnas para que o trabalho de proximidade seja realizado e para que os infratores sejam responsabilizados. A comuna da Quibala Norte, no Zaire, conta agora com 4 novas infraestruturas sociais construídas com financiamento do PIM. A sede comunal recebeu pela primeira vez uma escola com 7 salas de aula para 600 alunos. O dia começou diferente para José Ernesto e Sara Batista, alunos da 5ª e 6ª classes, que deixaram de estudar em condições inadequadas e passam agora a beneficiar de novas salas de aula. A escola foi construída com fundos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Mudamos da escola nova. Até hoje temos escola nova. Não havia escola nova, estudamos na coisa. Embaixo dos paus, nas cabanas de lixo, bancos mal feitos, sair com cadeira das casas. Agora hoje já estamos sentados nas carteiras, já estamos apoiando nas mesas. Já temos uma nova escola nova. E mudou muita coisa. Nos deram já nova escola. Com a inauguração desta infraestrutura, as crianças da comunidade têm motivos para celebrar ao estudarem numa nova escola, a primeira construída de raiz na comuna do Quibala Norte. Nesse momento gostamos da escola, etc. a esquadra. Mas não é tudo. Esta comuna, adstrita ao município do Quindês, ganhou igualmente uma esquadra policial, uma residência protocolar e uma administração construídas e apetrechadas com recursos do PIM. Os equipamentos sociais aproximam os serviços da população. Daqui para frente temos outro desafio para o aumento, mais uma vez, de mais de salas de aulas, porque algumas escolas até hoje as crianças continuam a estudar em condições muito péssimas e não só, como também no setor da saúde. É nossa visão para o próximo ano construir um centro médico de referência de forma que aproximemos os serviços junto das populações. Na ocasião, o governador Adriano Mendes de Carvalho assumiu o compromisso de continuar a trabalhar na melhoria das condições básicas da população. O país é nosso, todos nós temos que dar o nosso melhor. E vamos continuar a fazer o nosso melhor. No âmbito do PIM, repito, já estamos aí com uma média de 60% a 65% das obras do PIM. Queremos acreditar que vamos ter dentro em breve mais algumas obras no Tomboco e assim sucessivamente. Vamos ver se começamos a ir completando então a percentagem que merece. O governante procedeu ainda à entrega de medicamentos, chapas de zinco, enxadas e katanas à população. O Banco Nacional de Angola revelou que o nível de inclusão financeira no país é, nesta altura, de cerca de 50%. A aposta passa agora por reforçar as campanhas de sensibilização e educação financeira à população, sobretudo às crianças e adolescentes. O que se pretende é reforçar a formalização da economia nacional e criar uma geração mais consciente e com mais conhecimentos financeiros. Luanda acolheu esta segunda-feira a abertura oficial da Semana Global do Dinheiro no país. A ministra da Educação e o governador do Banco Nacional de Angola cortaram a fita e deram início ao evento que vai durar 5 dias para transmitir aos jovens conhecimentos relacionados
a utilização correta do dinheiro. É uma importante cerimónia que dá justamente a iniciativa para que continuamos a refletir sobre a literacia financeira, sobre os processos de poupança e, sobretudo, a educação para as novas gerações que devem naturalmente assegurar a continuidade do nosso país. É fundamental que os nossos jovens desenvolvam pensamento crítico, saibam buscar e avaliar as informações que recebem e adquiram capacidades para gerir o seu dinheiro com prudência, responsabilidade e visão do futuro. Manuel Tiago Dias referiu que o nível da inclusão financeira no país está acima dos 50%. Com centenas de crianças provenientes de escolas públicas e privadas, o evento pretende ser um local para o reforço da aposta na formalização da economia nacional. É importante que se perceba que o dinheiro não é infinito. É importante economizar para evitar o endividamento excessivo. Também é importante ter-se habilidades para o investimento e o empreendedorismo, estabelecer relações com as instituições financeiras, conhecer os direitos do consumidor de produtos e serviços financeiros, assim como manusear os instrumentos de pagamentos digitais. Na praça está igualmente a ser organizada uma feira com dezenas de empresas do setor bancário e não bancário. As empresas apresentam ao público, sobretudo aos mais jovens, os produtos que têm disponível no mercado. A nossa conta Banquita tem como foco a abertura de conta apenas com 100 kwanzas, é o valor mínimo, e o valor máximo desta conta é de 100 mil kwanzas. Então, com isso, procuramos incluir não só as nossas crianças, mas também as pessoas menos favorecidas que não têm contas bancárias, então, para poder trazê-los mais junto dos bancos. Promover a literacia financeira junto de crianças, adolescentes, jovens, no sentido de poder incutir na mente dos mais pequenos a importância sobre os seguros, fundos de pensões, que são dois mecanismos importantes para a proteção dos nossos bens. A 14ª edição da Semana Global do Dinheiro vai decorrer em Luanda e em todas as delegações provinciais e regionais do BNA, sob o lema Conversas Inteligentes sobre Dinheiro. O Ministério das Pescas e Recursos Marinhos apresentou uma iniciativa para promover a economia azul estratégica no país, um programa que conta com financiamento de 30 milhões de euros da União Europeia. O projeto vai focar-se na diversificação da economia, na geração de empregos para jovens e mulheres e na execução de ações sustentáveis do ecossistema marinho. Iniciativa para a economia azul sustentável e estratégica em Angola, no setor das pescas e da economia marinha, conta com o apoio da União Europeia e, além da diversificação económica, prestará também especial atenção às mulheres e aos jovens. Este projeto é um projeto de 30 milhões de euros para exatamente desenvolver a economia azul, criar empregos, em particular para os jovens e para as mulheres, e para ter uma componente de diversificação económica neste setor tão importante que é o das pescas e da economia marinha. Sendo um projeto de 30 milhões de euros que visa vários objetivos estratégicos, entre eles garantir resiliência aos pescadores artesanais e semi-industriais, com o fim último de desenvolver o setor e aumentar a produção marinha de forma sustentável. Os pescadores de pequena escala fornecem 40% do peixe pescado mundialmente e a iniciativa para a economia azul sustentável e estratégica em Angola traz também a componente da empregabilidade. Portanto, é um projeto que vai ser implementado por 4 parceiros, 3 deles da equipe Europa, ou seja, de França, Portugal e Espanha, as agências de desenvolvimento destes 3 países, mais a FAO, e portanto eles terão 3 objetivos a implementar, um deles na criação de emprego, noutros no desenvolvimento sustentável da economia azul, tudo o que tem a ver com a criação de emprego, com o setor das pescas artesanal. The goal is to achieve the sustainable management. O objetivo é alcançar a gestão sustentável dos recursos marinhos, através do apoio às comunidades de pescadores
e agricultores, para que eles possam implementar bem as tecnologias e técnicas para melhorarem a gestão do ecossistema, a ecologia azul e o ecossistema marinho. O projeto será implementado em 4 anos e os ganhos serão não só económicos, mas também sociais. Nós vamos ganhar não só economicamente, mas também socialmente. Aqui a componente, por exemplo, para a pesca artesanal, ela será fundamental não só para os pescadores artesanais, mas para o conjunto socioeconómico que envolve a pesca artesanal, com um ênfase muito diferenciado para as mulheres que têm e os jovens. Até 2030 poderão ser colhidos os frutos saídos dos objetivos alcançados pela Iniciativa para a Economia Azul Sustentável e Estratégica, em Angola. A segunda edição da Missão Angola-Ruanda 2026 acontece de 25 a 30 deste mês em Kigali e tem como objetivo reforçar a aposta na qualidade e diversificação de quadros e levando assim a cooperação entre os dois países nos mais diferentes domínios. Para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Nesta segunda missão, à diferença da primeira, decidimos dar um passo ainda muito importante. Para além de empresários, unem-se aqui acadêmicos e também investigadores de diferentes instituições do nosso país. Porque acreditamos que o crescimento econômico sólido precisa de caminhar ao lado do conhecimento científico e da inovação. A união entre o setor empresarial e o setor acadêmico permitirá criar soluções mais concretas para o desafio do nosso ambiente econômico, fortalecer o empresariado e estimular novas ideias. A investigação aplicada é, por esse motivo, um elemento importante nesta missão Angola-Ruanda 2026. Está confirmado na abertura, vai se realizar um fórum de negócios Angola-Ruanda, está programado para dia 30 de março, mesmo em Kigali, e já temos confirmação do Ministro do Comércio de Ruanda para fazer a abertura oficial deste fórum. Vai estar também a Sua Excelência Senhor Embaixador da República de Angola em Ruanda, vai estar também presente nessa conferência para poderem, de facto, validar aquilo que são os anseios e fazer a apresentação daquilo que são as oportunidades e projetos de investimento de ambas as partes. Haverá um momento em que Ruanda vai participar, vai fazer apresentações sobre aquilo que são os seus caminhos, estratégias de desenvolvimento. Tem um órgão que vai fazer isto e representantes do Ministério do Comércio também igualmente irão fazer a sua apresentação. E depois, da parte angolana também, teremos aqui uma delegação que vai fazer essas apresentações. Dentre elas, temos a apresentação da ENISAL, da EPEX, que é para, de facto, explicar como é que é a lei de investimento privado em Angola e quais são as facilidades que isso traz também para quem quer investir no país e quais são os melhores caminhos para que isso possa acontecer. O Ministro da Energia e Águas está no Namibe para avaliar os projetos emergenciais de combate aos efeitos da seca no sul de Angola. João Batista Borges visitou já o projeto de construção da barragem do Bero, cuja obra deverá estar concluída em 2027. Os projetos de combate à seca no sul de Angola vão beneficiar mais de 2 milhões de habitantes e reforçar o fomento da agricultura. No terreno, o responsável do setor da energia e águas foi ver de perto os trabalhos de construção da barragem sobre o Rio Bero, que encontram-se a 5% de execução física, cuja conclusão está prevista para junho de 2028. E o projeto de reabilitação das 43 barragens está a andar bem, podemos dizê-lo, sem constrangimentos de maior.
Recordando que é um projeto que se estende a 4 municípios agora, não é? O Virei, o Camucuio, também a Bibala e a Cacimbas agora. Nós temos a previsão de o concluir em novembro deste ano, ou seja, que em novembro deste ano devemos ter estas 43 barragens já a armazenarem água. Outra grande obra que está aqui em curso é a construção da barragem do Bero. A barragem do Bero vai servir para armazenarmos milhões e milhões de metros cúbicos de água, mais de 100 milhões de metros cúbicos de água. Para além de combater os efeitos da seca, os projetos vão garantir água quer para o consumo humano, animal e para o fomento da atividade agrícola. O que, combinado com as captações subterrâneas que a cidade de Moçambique tem, vai permitir então que tenhamos água na região de Moçambique, não só para abastecimento humano, portanto a população cresce cada vez mais e as necessidades de água também, como também para beberamento do gado e também a agricultura, que é também uma atividade aqui de destaque no Vale do Bero. João Batista Borges anunciou a construção de novos sistemas de água para responder à demanda populacional com incidência na capital do Namibe. O ministro João Batista Borges foi ver o projeto de abastecimento de água no município do Sacomar, bem como o Centro de Tratamento de Água do bairro 5 de Abril, no município de Moçambique. O titular da pasta foi também ver o projeto avícola instalado no município do Sacomar, que debate-se com a falta de energia. O governante garantiu levar energia para a fazenda Candire, que vai reforçar o aumento dos níveis de produção de frango. Houve uma garantia do ministro que vai montar o ramar. Aqui, pelo menos, eu só vou montar o PT. O Programa Emergencial de Combate à Seca no sul de Angola prevê beneficiar mais de 2 milhões de habitantes das províncias do Namibe, da Huila e Cunene e vai permitir armazenar perto de 600 milhões de metros cúbicos de águas que vão irrigar os campos agrícolas. As imagens são de Joaquim Martins, Palmira Sampaio e Benjamin Manuela TPA, nas terras da Velvicha Mirabilis. Falamos de seca e, a propósito, olhamos para a previsão do tempo. Já aqui está a Dalila. Boa noite, Dalila. Boa noite, Fernanda. Lembro-me quando estávamos aqui a começar a falar sobre a previsão do tempo e lá fora acontecia um vendaval. Exatamente. Tivemos com imagens de árvores caídas, inclusivamente, corte de energia elétrica, infelizmente essas coisas acontecem. Mas é um vendaval normal para esta altura do ano ou não? Geralmente, quando temos as chuvas mais intensas, costumamos a ter também algum vento, a mistura, o que não acontece com a chuva fraca que tivemos ontem. Realmente nós estamos a viver uma época das chuvas atípica do que tem sido o normal. E a previsão para as próximas 24 horas para Luanda é de chuva fraca moderada. Vamos continuar com previsão de chuva. E conseguimos ver se haverá vento também, não? Não temos esta informação, mas nós vamos procurar tê-la amanhã. Vamos sim ver mais detalhes da nossa informação do tempo. Vamos começar, como sempre, com a umidade relativa do ar continua alta em quase todo o país, com percentagens até 100%, ligeiramente mais baixas no centro e no sul de Angola as percentagens variam de 50% a 90%. Na primeira região, norte e parte do leste, destaque para Malange, Dundo e Saurimo, com chuva moderada podendo ser localmente forte. As restantes cidades desta região têm a previsão de chuva fraca moderada e probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Vamos agora olhar para o centro e o restante do leste. Aqui nesta região, Benguela, Huambo, Cuito, Luena e Kazombo, ou seja, todas as cidades desta região com previsão de chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Já no sul de Angola nós temos as temperaturas, a máxima mais alta e a mínima mais baixa. A máxima nós vamos encontrar em Ondiva, 34 graus, e a mínima na cidade de Menongue, com 16 graus. As cidades desta região dividem-se em chuva fraca, chuvisco e chuva fraca à moderada. Vamos olhar com atenção ao tempo. Agora, em Luanda, 26 graus é a temperatura no momento. A previsão para amanhã é de chuva fraca à moderada. Temos uma descida nas temperaturas em Luanda. A máxima vai estar em 28 graus, sobe para os 30 na quinta-feira e na sexta, 31 graus. Fernanda.
Um chuvisco ligeiro para Luanda. Sim, temos uma chuva fraca. Está muito quente a cidade. Com certeza. Obrigada, Dalila. Até amanhã. Obrigada, Fernanda. E nós temos mais um intervalo. Já sabe, regresse connosco para a última parte. Até já. Alusiva ao Dia Internacional da Francofonia. A informação foi avançada à saída da audiência concedida pela vice-presidente do MPLA aos embaixadores de França, Suíça e Côte d'Ivoire. Maraquiosa recebeu igualmente os embaixadores de Itália e de Moçambique. O Dia Internacional da Francofonia é celebrado todos os anos, a 20 de março, tendo como ponto fulcral a celebração da diversidade cultural, a língua e os valores partilhados por mais de 320 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Em Angola, os embaixadores da Suíça, Côte d'Ivoire e França estiveram na sede nacional do MPLA, onde apresentaram um convite oficial à vice-presidente Maraquiosa para participar do evento principal, que deve ocorrer no dia 20 do corrente, aqui em Luanda. E estamos aqui porque queríamos apresentar as atividades do mês da francofonia, as iniciativas tomadas aqui para celebrar a francofonia como primazia dada para a juventude e ao multilateralismo através do multilinguismo, e que queríamos também convidar a vice-presidente do MPLA, a nossa amiga a senhora Maraquiosa, para participar na Noche dos Sabores, que é um evento que organizamos cada ano no dia da francofonia, 20 de março, no Palácio de Ferro, sobre o tema da gastronomia dos países francófonos membros que estão presentes aqui. E é sempre para nós um momento para demonstrar a importância da diversidade e do diálogo entre culturas diversas, mas sempre juntas e que partilham os mesmos valores. Na sequência, a vice-presidente do MPLA recebeu igualmente em audiência o embaixador extraordinário e plenipotenciário da Itália, Marco Ricci. Enfatizou na ocasião a boa relação entre Itália e Angola, assim como os laços de irmandade entre os povos. Em 1963, os poemas de Agostinho Neto foram publicados pela primeira vez a nível mundial em Itália. E nesta ocasião, o futuro presidente, o Dr. Antonio Agostinho Neto, se reuniu com o Papa. Isso para significar que nossas relações são muito antigas. E que entendemos seguir nesta tradição, apoiando o desenvolvimento de Angola a todos os níveis, em um espírito de parceria, nos sectores da economia, da cultura e do desenvolvimento humano, do turismo também. Finalmente, a número 2 do Partido dos Camaradas recebeu a embaixadora de Moçambique, que à saída do encontro com Maraquiosa sublinhou a força das mulheres e dos jovens, bem como o apoio que Angola e o MPLA de forma particular têm emprestado ao povo moçambicano. Tive a honra de ser recebida pela vice-presidente do MPLA, uma jovem mulher política que acaba de receber um prémio internacional de mulher na política, e nós não podíamos ficar indiferentes perante esta ascensão da mulher e jovem em Angola, que é um exemplo muito grande para o mundo de que afinal apostar em jovens e em mulheres é possível encontrar uma solução melhor para a vida. Então, desde que foi eleita a vice-presidente, foi intenção nossa aproximar para reiterar as nossas relações políticas e de irmandade que norteiam os nossos dois partidos, MPLA e Frelimo. Portanto, nós viemos cá também agradecer o abraço que Angola deu a Moçambique perante esta situação das enxurradas que assolaram o nosso país. Vice-presidente do MPLA recebeu nesta terça-feira os embaixadores da Suíça, Côte d'Ivoire, França, Itália e Moçambique. E a seguir olhamos para as consequências que os ataques ao Irão já fizeram na Casa Branca.
a primeira baixa na administração Trump. O responsável do Centro de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos decidiu demitir-se através de uma carta em que afirma ter sido contra a invasão ao Irão e garante que este país nunca representou uma ameaça aos Estados Unidos. Entretanto, hoje Israel anunciou a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho das Relações Exteriores, tomou conhecimento com profunda consternação e dor do falecimento do embaixador Rui Jorge Carneiro Mangueira, ocorrido ao fim da tarde desta terça-feira em Pamplona, no Reino de Espanha, aos 63 anos de idade, vítima de doença. Diplomata distinto e servidor público de elevado mérito, o malogrado embaixador Rui Mangueira destacou-se ao longo da sua trajetória pela sua dedicação à causa nacional, competência profissional e elevado sentido de Estado. No exercício das funções de embaixador da República de Angola no Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, evidenciou notável capacidade de representação, diálogo e promoção dos interesses do país no exterior, granjeando respeito e consideração nos meios diplomáticos internacionais. Para além da sua relevante ação na diplomacia, desempenhou igualmente com os cargos de Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e de Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola. Neste momento de luto, o Ministério das Relações Exteriores endereça à família enlutada, amigos e colegas, as mais sentidas condolências de pesar. Também em nota, o Bureau Político do Comitê Central do MPLA diz que tomou conhecimento com profunda dor e consternação do passamento físico de Rui Mangueira, ocorrido hoje vítima de doença. Rui Mangueira integrou-se na luta pela independência nacional, tendo ingressado na OPA, Organização de Pioneiros de Angola, e nas fileiras da JMPLA. Neste momento de dor e luto, o Bureau Político do Comitê Central do MPLA, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos, endereça à família lutada os mais profundos sentimentos de pesar e de solidariedade, reconhecendo o inestimável contributo de Rui Jorge Carneiro Mangueira à causa do povo e do MPLA. Estamos a terminar o telejornal, já sabe, hoje é terça-feira, temos grande entrevista. O João Pinto vai estar à conversa com a doutora Fátima Viegas, socióloga e professora universitária. É a seguir ao telejornal. Quanto a mim é tudo, boa noite, nós voltamos a ver-nos amanhã, a hora de sempre.